Olá, gravando esse vídeo para mostrar como está o meu cultivo de kefir de água. Recentemente eu adquiri uma segunda cultura e estou tentando reativá-la e eu estou tendo um pouco de dificuldade com a multiplicação. Então, ao mesmo tempo, eu já adquiri uma terceira cultura de kefir de água para testar. Essa vai vir de Belo Horizonte, que é um pouco mais próximo de onde eu moro agora, que eu estou morando em Goiânia. E uma coisa que eu acho que pode acontecer é a questão das culturas, é a viagem. Então, talvez a pessoa me envie uma cultura que esteja saudável, mas durante a viagem ela se deteriora e chega aqui de uma forma um pouco mais difícil. Então, essa aqui já faz uma semana que eu adquiri, que eu cultivei, já estou fazendo as trocas todos os dias. Então, é muito interessante que é o seguinte, até o momento eu não observei multiplicação, mas tentando mostrar aqui um pouco, aqui eu já observo fermentação. Então tem a sujeirinha, tem bolinhas no frasco, eu observo a fermentação. E o que, que eu fiz? Eu peguei 2 grãozinhos e separei e coloquei nesse tubo aqui, que é um chamado tubo Falcon, e olha, eu não sei se vai conseguir focar, mas olha a quantidade de bolhas. Então tá fermentando, tá formando gás. Ali no fundo eu tenho os grãozinhos, que esse fundo é como se fosse um fundo cônico, então ali eu tenho 5 ml de líquido de água com açúcar e olha a quantidade de bolhas. Então eu sei que está fermentando, só que a amostra não está multiplicando, nem aqui quanto nesse pote maior. Isso é uma característica que eu não desejo para minha cultura de kefir de água, e eu acho que isso também é um buraco que falta para o kefir de água, um buraco de informação que falta para o kefir de água. Por que, que a amostra fermenta e não se multiplica? Por que, que algumas culturas param de se multiplicar e definham? Quais condições? O que, que influencia isso? Então, a questão de adquirir novas culturas, para mim, é um aprendizado. E essas informações, infelizmente, a gente não encontra em literatura científica e poucas pessoas que cultivam kefir de água compartilham tais informações. Então, o meu objetivo aqui com os vídeos de kefir com o meu canal é compartilhar as minhas experiências, não é falar o que, que é certo e o que, que é errado, e sim mostrar o que, que deu errado para mim, o que, que deu certo para mim, o que, que eu penso, o que eu acho, discutir. Às vezes algumas pessoas me dão umas dicas e aí eu falo, ó, eu não faço tal coisa por causa disso, disso e disso. Então, ou eu faço isso por causa daquilo. Por exemplo, a questão da colher de inox. Eu utilizo inox. Na minha cultura antiga, eu sempre utilizei inox e nunca tive problema. Eu lembro de utilizar até uma peneira de inox da Tramontina, inox alimentício, e nunca tive problema. Então, assim, eu vou recomendar utilizar inox? Eu falo, tome cuidado se for utilizar, mas eu não vejo problema, então eu utilizo. Um ponto que gera um pouco de discordância. Eu prefiro utilizar inox do que madeira, pois eu sei que a madeira é porosa e higienizar a madeira é complicado. Agora, se eu tiver uma colher de madeira só para o kefir de água, talvez tudo bem, mas eu ainda prefiro inox para poder lavar e reutilizar. Agora eu vou coar aqui para mostrar como que está a cultura. Eu já tinha mostrado num vídeo anterior. Então, esse é um aspecto da cultura. Grãos muito pequenos, não está uma massa, dá para ver os grãozinhos pequenos. Eles, como mostraram, estão fermentando, mas não está multiplicando. Isso é uma coisa que eu ponho em xeque, a questão da qualidade da cultura. Talvez ela estava saudável, mas no processo da viagem chegou aqui e, sei lá, ao longo da viagem os micro-organismos podem ter enfraquecido, morrido, mudado a rota metabólica, pode acontecer um monte de coisas que não dá para saber o certo, mas ela não se multiplica. E por que eu falo que ela não está tão saudável? Porque eu penso o seguinte, se eu quero tomar o kefir de água pensando nos micro-organismos, na atividade probiótica, eu preciso que os micro-organismos estejam vivos e com seu metabolismo funcionando bem. Uma prova de que os lactobacilos, que as bactérias estão aí com o metabolismo ok, é a produção do EPS, que é esse gel, esse exopolissacarídeo que forma os grãos. Nesse processo também vai formar ali o quifiran, que é uma molécula de um exopolissacarídeo específico que tem ação anti-inflamatória. Então, se
Eu penso, não tenho confirmação científica disso, são apenas minhas conclusões. Eu penso que se os grãos não estão se multiplicando, provavelmente o micro-organismo não vai estar produzindo uma molécula que eu quero, que seria o Kefirã, e ao mesmo tempo talvez esse micro-organismo não está se multiplicando na quantidade adequada para poder agir lá na minha microbiota, lá no meu microbioma intestinal. Então, pode ser que eu tenha um desequilíbrio das populações de micro-organismos no kefir de água, principalmente as bactérias, os lactobacilos, que vão atuar aí no nosso organismo. Então é isso que eu penso, por isso que eu quero uma amostra que se multiplique, que fermente, que esteja com fermentação. Por isso a importância da fermentação está constante, sem muitas oscilações, está acontecendo tudo normal. Então aqui, como está a cultura, eu vou preparar conforme veio as instruções de quem me vendeu a amostra. Quem me vendeu a amostra, se eu não me engano, eu acho que foi uma pessoa chamada Adriano Cardoso, lá de Presidente Alves, interior de São Paulo. Demorou para chegar, demorou mais de uma semana e meia para chegar. E olha que São Paulo, Goiânia não é longe, mas a logística do correio é muito complicada, ela é até meio inviável às vezes, porque a amostra vai para um lugar mais longe e depois volta. Mas assim, chegou a amostra está viva, está fermentando, como eu mostrei aqui, não morreram, mas não há multiplicação. Isso me gera uma preocupação com relação a essa amostra, por isso eu já adquiri uma terceira. Como eu disse no vídeo anterior, eu pretendo sim adquirir essas amostras, porque a gente aprende muito com isso e tem amostras diferentes. Como se eu simulasse o cultivo de kefir de água por uma pessoa que está tendo aí o primeiro contato. Então, esses vídeos eu acho interessante por causa disso. Então, eu vou preparar conforme as instruções que vieram no manual, isso aqui, eu vou continuar tentando até chegar à minha nova amostra, mas pelo fato de não estar multiplicando, isso me gera uma insatisfação com essa amostra do kefir de água.